Porque, no fundo, a criança ela vai ter o hábito do que comer aprendendo com os pais. Né? O quanto, na sua visão, doutora, essa questão do pai pesar isso na consciência, no sentido de... Porque eu falo por mim também, antes de ter filho, às vezes ali um casal sem filhos, jovem, muitas vezes tem dias que você tolera comer algumas coisas que agora com crianças, você fala assim, tá, e quando ele começar a comer, eu vou pedir isso pra comer, será? Exatamente. Você se provoca a olhar por esse ângulo. Essa mudança, assim, você vê como... Lógico, é natural, mas até que ponto faz sentido ter esse respiro na rotina de comer ali alguma coisa gostosa, mas também sem abrir mão da longevidade, desse lado também de ser exemplo pra criança? Perfeito. Então, é criar uma base sólida, que começa na introdução alimentar. Tá? Então, você vai ser o exemplo. Eu falo pros pais, introdução alimentar... O pai é o exemplo. Pedro, você, o pai e a mãe, eles são o exemplo. O seu filho vai aprender com o que você faz, não com o que você fala. Ele vai aprender olhando pra você. Como meu pai conversa com a minha mãe, como minha mãe conversa com meu pai, como que meu pai come, o que ele come, como que ele se porta diante da vida, ele olha e quer imitar. A mesma coisa vale pra alimentação. Então, primeira regra da introdução alimentar, dessa base de alimentação que a gente vai construir, introdução alimentar, pai, mãe, exemplo. Não adianta você comer pizza e querer que seu filho coma brócolis. Você tá lá com um pedação de pizza na boca, enfiando o brócolis na boca dele. Não tem sentido, né? Nenhum. Então, começa aí a mudança. Então, a base, a estrutura, ele vai ver você comendo saudável. E tem que começar com comida, proteína, gordura boa animal e carboidrato do bem. Que nós vamos tirar a farinha branca. O que a criança vai comer? Mandioca, batata doce, mandioquinha, abóbora, esses outros tipos de carboidrato. Farinha de mandioca, farinha de arroz, farinha de amêndoas. Então, você vai começar a introduzir ali na sua casa esses alimentos saudáveis. E ela vai começar a alimentação dela comendo isso. Então, para ela, isso e ver o pai e a mãe comendo. E aí, quando entra, respondendo sua pergunta, a exceção, não dá pra gente viver numa bolha. Não tem como. Temos que ter equilíbrio na vida. Não é nem saudável viver tão assim, né? Com como se fosse, né, uma rédea nos olhos mesmo. Não é saudável. Isso não faz bem. Mas quando você constrói uma base forte, Pedro, seu filho começa a ter consciência do que é saudável e o que não. Então, construa a base forte e se permita viver 10% ali, que um aniversário que você vai na casa dos avós. Porque muda o motivo, né? Quando a gente tá comendo besteira, muitas vezes eu tô querendo desafogar um dia ruim, eu tô querendo ir pra uma válvula de escape. Enquanto numa festa, por exemplo, é a memória que tá sendo construída. Às vezes é um outro motivo de fazer. Eu acho que deu pra pegar bastante esse lado que você trouxe. E fazendo um link, assim, com esse ambiente, por exemplo, você falou de uma festa. Sim. Como que é, na sua visão de atendimento, para essa família começar a se socializar com outras famílias que não praticam? Como que você sugere, o que você recomenda para encontrar esse eixo de alimentação, pensando nas crianças? Porque uma festinha dessa, talvez o seu filho não coma açúcar. Tá, mas você vai na festinha que tem brigadeiro. Como que você costuma recomendar esse tipo de inserção nesse ambiente, mas sem se contaminar, vamos colocar assim? Sim, então assim, eu falo sempre para os pais criarem uma mentalidade na criança, Pedro. Você tem que criar. Eu vou falar como que ela em casa, como mãe, como pediatra, integrativa, né? Então, eu ensinei o meu filho o que é saudável. E eu ensinei que, de vez em quando, se ele viver 90% comendo bem e saudável, de vez em quando, aquele brigadeiro na escola, na aniversário, não vai instabilizar ele. Então, ele vai hoje. Qual que é o principal problema? A lancheira da escola, Pedro. A lancheira, meu filho leva na lancheira carne, ovo, leva uma fruta, muitas vezes, leva um queijo de búfala, ele leva proteína na lancheira. Que criança que leva isso na lancheira? Como é pra ele isso, de então, certa forma? Aí, como eu construí já na mentalidade dele que isso é o saudável, ele vive isso lá em casa 24 horas por dia. É o que eu falei desde a introdução alimentar. Você tem que criar essa visão de vida no seu filho. Lembra que você tem um HD limpinho? Sim. Então, eu coloquei informações de saúde na mente dele. Então, ele vê uma lancheirinha do colega com Oreo, com Todinho, com Fini. Ele não pega.
Ele chega e fala, ai, mamãe, meu coleguinha levou Oreo hoje, você acredita? Ai, mamãe, o que faz? Pois é, meu filho, mas ele ainda não tem esse conhecimento. Tá tudo bem, você sabe como é alimentar bem. Então, ele não tem nem a vontade de comer. Porque ele sabe que faz tão mal, ele não tem nem vontade de colocar uma bolacha Oreo na boca. Entendeu? Porque pra ele o certo é comer carne, comer proteína, comer ovo, comer pão sem glúten. E é o exemplo, né? É o exemplo. Entendeu? Você começa a fazer isso, Pedro, desde os 6 meses. Hoje meu filho tem 6 anos. Aí ele vai no aniversário, eu libero ele comer um brigadeiro, um docinho. E o que eu dou de dica pros pais também? Faça um lanche antes de ir pro aniversário. Melhor coisa. Faz um pra lanche. Para que não ser o seu alimento. Você, na verdade, também só um petisco ali, alguma coisa. A criança vai ali, experimenta um brigadeiro e tudo. Pontual, vai na casa da avó, lógico, tem um Natal, um evento. Tudo bem, mas aquilo não é ali... uma vez no ano que vai estragar o seu ano, sim, né? E aquilo ali, Pedro, não vai instabilizar a saúde da criança. Então, gente, o que eu quero deixar de mensagem pro seu coração, para você, pai e mãe, é isso. Ensine o seu filho, crie essa mentalidade de saúde no seu filho desde o início.